Presidente do Governo destaca o papel dos Açores nos 40 anos de adesão de Portugal à União Europeia. PS denuncia situação indigna nos transportes e responsabiliza o Governo. PSD destaca que o Governo de coligação garante maior dignidade aos pescadores da Ilha Terceira. E depois dos títulos, vamos ao seu desenvolvimento. O Presidente do Governo Regional saudou os 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia, destacando esta efeméride como um momento de celebração e de reflexão sobre o caminho trilhado pelo país e, em particular, pela região autónoma dos Açores no contexto europeu. A assinatura do Tratado de Adesão a 12 de junho de 1985 e a entrada em vigor no ano seguinte marcaram o início de uma nova etapa na história de Portugal, uma etapa de aproximação à Europa, de modernização da economia, de reforço da democracia e de progresso social. Ao longo destas 4 décadas, os Açores beneficiaram das oportunidades abertas pela integração europeia, contribuindo também com a sua identidade e posição atlântica para o fortalecimento da coesão territorial e para a afirmação da diversidade no seio da União. José Manuel Bolieiro destacou o papel de todos os eurodeputados açorianos no Parlamento Europeu e salientou que o seu trabalho tem sido fundamental para garantir que as especificidades da região sejam consideradas nas decisões que moldam o futuro europeu. O líder do Executivo açoriano lembrou que a adesão à União Europeia foi decisiva para o progresso de Portugal, mas também uma oportunidade para o país e para os Açores acrescentarem valor ao projeto europeu. Ora, o Presidente do Governo participou esta quarta-feira em Nice, na sessão de alto nível no âmbito da 3ª Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, recordando o compromisso assumido na edição anterior da conferência em Lisboa. O líder do Executivo açoriano destacou a concretização da meta de proteger legalmente 30% da área marítima sob jurisdição da regional. José Manuel Bolieiro sublinhou que esta política de conservação assenta em 3 pilares fundamentais: decisões baseadas na ciência, participação cidadã e colaboração internacional. Somos um arquipélago de sustentabilidade e por isso as áreas marinhas protegidas que estamos a definir com base em dados científicos e com base numa convicção política estratégica são uma causa inalienável e para permanecer. A nossa proteção com a rede de áreas marinhas protegidas em 30% já ajuda a que Portugal esteja acima dos 50% do seu compromisso internacional. Nós antecipamos a definição pela via legislativa destas áreas com base nos dados científicos em praticamente 6 anos em relação aos ODS das Nações Unidas para 2030. Agora o nosso compromisso é a sua implementação. A participação dos Açores na conferência reafirma também, segundo o governante, a sua relevância no debate global sobre o oceano e o papel que uma região ultraperiférica pode ter na vanguarda das soluções ambientais de alcance mundial. José Manuel Bolieiro destacou, por outro lado, que está garantida a transferência do Estado para colmatar as perdas dos profissionais afetados pelo aumento de áreas marinhas protegidas. Definir as compensações indemnizatórias e depois um plano de reestruturação do setor das pescas nos Açores. Temos estimativas que, na verdade, importa sobretudo para acautelar financiamento e não determinar agora o seu valor. Sendo certo que também quero deixar tranquilidade, um bom compromisso do Governo de Portugal quanto ao Fundo Ambiental, e designadamente a Sra. Ministra do Ambiente, assegura, nem sequer sai do orçamento da região autónoma dos Açores, assegura o financiamento suficiente para as indemnizações compensatórias de perdas de rendimento demonstrado. Nós estamos a apontar para termos um suporte de 10 milhões de euros para esse efeito, mas depois será o que for necessário e o que for demonstrado. Ora, o Presidente do Governo iniciou na terça-feira a sua participação na 3ª Conferência das Nações Unidas para os Oceanos, que decorre em Nice, França. No primeiro dia da cimeira, o líder do Executivo açoriano manteve uma agenda de reuniões multilaterais e bilaterais centradas na afirmação dos Açores como exemplo global de conservação marinha, tendo em conta que a região tem vindo a assumir um papel pioneiro na criação de áreas marinhas protegidas e no desenvolvimento de uma economia azul sustentável. O governante participou também numa conferência temática que reuniu
representantes de várias nações e regiões. A vice-presidência do Governo vai atribuir um apoio financeiro de 3,5 milhões de euros a 13 municípios e à Associação de Municípios da região no âmbito do programa CIMA Mais Local. Esta iniciativa insere-se na estratégia regional para a transição digital e o reforço da eficiência dos serviços públicos, abrangendo, neste caso, os municípios e juntas de freguesia dos Açores. O CIMA Mais Local visa promover a capacitação das autarquias regionais através de soluções tecnológicas que aumentem a qualidade dos serviços prestados aos açorianos e empresas, garantindo maior proximidade, acessibilidade e transparência. Este montante destina-se às candidaturas aprovadas da Associação de Municípios e dos municípios do Corvo, Lagoa, Lajes do Pico, Madalena, Nordeste, Ponta Delgada, Praia da Vitória, Ribeira Grande, Santa Cruz das Flores, São Roque do Pico, Velas, Vila do Porto e Vila Franca do Campo. Para o vice-presidente do Governo, Artur Lima, este investimento reafirma o compromisso do Governo com a administração pública moderna, eficiente e centrada nos cidadãos. A iniciativa é financiada através do Plano de Recuperação e Resiliência no âmbito do investimento, modernização e digitalização da administração pública. A secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego defendeu esta quinta-feira na Ilha de São Jorge que a democracia participativa não é uma ideia abstrata e que o processo democrático tem muito a ganhar com a participação dos jovens. Maria João Carreiro falava na sessão de abertura do 3º Seminário Democracia AZ, que decorreu no Auditório Municipal de Velas. O nosso objetivo é precisamente sensibilizar os jovens para a sua participação democrática e que tenham uma cidadania ativa. Ou seja, o jovem não poderá ser apenas um espectador relativamente à sua participação democrática. E não se resume, digamos, desde logo à ida à urna, a uma eleição. Não. Essa participação democrática e cidadania ativa deve ser feita dia a dia e, portanto, é importante aqui apelar aos jovens para a inclusão na decisão. E desde logo temos de ouvir, temos de refletir sobre as suas observações, sobre os seus interesses, para que, na verdade, eles façam parte de todo este projeto. Maria João Carreiro destacou que a anteproposta do Democracia AZ, Plano Regional para a Literacia e Participação Democrática Jovem, vai ser submetida muito em breve a Conselho do Governo para aprovação, seguindo-se o período de abertura à consulta pública por parte dos cidadãos. No 3º Seminário Democracia AZ, cerca de 100 jovens estudantes das escolas da Ilha de São Jorge puderam assistir e refletir com a comunicação de Jorge Botelho Muniz, investigador associado do Instituto Português de Relações Internacionais e também do Centro de Investigação de Políticas de Ensino Superior, subordinada ao tema a democracia representativa e a necessidade de ser a voz dos cidadãos. O líder do Partido Socialista nos Açores denunciou esta quinta-feira a situação indigna em que se encontram os transportes na região, responsabilizando o Governo Regional pela falta de respostas estruturais e pela degradação crescente dos serviços prestados aos açorianos. Francisco César, que intervinha na sessão de abertura das jornadas parlamentares, alertou na ocasião para os impactos desta situação no acesso à saúde, na economia local e na coesão do arquipélago. As finanças públicas vivem numa situação muito preocupante e desagradável e degradante. A situação da SATA é insustentável. A empresa vive num colapso estrutural que vai, neste momento, muito para além de um problema financeiro. Já não se trata apenas de equilibrar contas. Trata-se de salvar a empresa. Trata-se, sobretudo, de garantir aos açorianos o seu direito à mobilidade. Francisco César garantiu ainda que os socialistas estarão onde for preciso, seja em Lisboa ou em cada ilha dos Açores, para garantir que nenhum açoriano fica para trás. O grupo parlamentar do PSD Açores destacou esta quinta-feira que as obras que o governo de coligação PSD-CDS-PPM tem desenvolvido na Ilha Terceira conferem maior dignidade aos pescadores da ilha. No âmbito das jornadas parlamentares, os deputados visitaram a obra de construção de casas de aprestos
na vila de São Mateus. Por exemplo, na requalificação do entreposto frigorífico, que estava completamente abandonado. Também o trava-lift, o chamado pórtico, também estava em elevado estado de degradação e neste momento está a sofrer uma intervenção muito profunda. Para nós é muito importante estar próximo das pessoas, próximos do tecido empresarial da Ilha Terceira, e nesses 3 dias é isso que vamos fazer várias visitas, reunir e tentar também perceber quais são as reivindicações das pessoas. Segundo Paulo Gomes, a estes investimentos acresce ainda o fundeamento da Baía do Porto da Vila de São Mateus, que permitiu uma melhor operacionalização a quando da maré baixa. E é tudo por agora no que toca à informação. Eu sou o Diogo Andrade e desejo-lhe a continuação de uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana.